Olá, olá! Podcast com Vilma Birelli. Hoje, quinta-feira. Você nem imagina quem está aqui comigo. Eu tô assim, ó. Eu vim bem jovial, porque ela é jovem, linda, maravilhosa. A conheço, desde 2015. E, gente, quem viu Bia Nabarro há 9 anos atrás e vê agora, é de cair o queixo. Tô aqui toda hora levantando aqui, que eu tô de queixo caído. Com a gente aqui, grudadinha. Bia Nabarro! Seja bem-vinda. Muito bom estar aqui com você, Vilma. Ai, que gostoso. Bia, é tanta coisa pra gente perguntar. Pra você assistindo, a Bia Nabarro vai contar a história dela. Gente, ela tá de roupa, mas sabe o que eu tinha pedido pra ela? Dá pra você ir de biquíni, com roupão, só pra gente... Uau! Gente, ela, assim, se pegar a pele dela, estica, zero gordura. Vocês vão saber tudo sobre essa maravilhosa. Ela vai começar a contar, já vou começar a fazer perguntas, já tô muito ansiosa. E, Bia, me fala uma coisa. Você é atleta biquíni desde 2021. Isso. Conta pra nós, o que é ser uma atleta biquíni? Ai, meu Deus. A categoria biquíni, ela é uma categoria a mais slim do fisiculturismo, né? Tanto que às vezes eu falo que eu sou atleta, as pessoas olham assim, porque imagina aquele monte de músculo, aquela, Sim. né? E a biquíni não, a biquíni é uma categoria que tem que ser suave, uma categoria delicada. Então, a gente fala que a gente nasce biquíni. Eu mesma não gostava, confesso. Você sabe, quando eu comecei, quando eu entrei pra academia, eu queria ser fartona, marombeira, por ter pernão. Bundão. E hoje a categoria, assim, tem que ter, óbvio, a categoria vem evoluindo, né? Se a gente pegar as atletas aí em 2014, 2015, de fato, elas pareciam modelos mesmo, sabe? Bem magrinha. Hoje em dia a categoria vem mudando e vem tendo mais musculatura, né? Enfim, mas não pode sobressair. A biquíni, ela tem a gente fala que é uma proporção. Né? Se a gente vê aí a categoria como a Wellness, que tem a maravilhosa da Franciele Matos, a gente fala que é uma categoria que tem uma desproporção. Uma desproporção, como assim? Uma desproporção entre os membros superiores e os membros inferiores. Então, ela tem a quadrilzão, bundão, aquele corpão violão da mulher brasileira, né? Por isso que a Wellness nasceu no Brasil, uma categoria, assim... que as brasileiras dominam, né? E a biquíni não, a biquíni tem que ser toda delicadinha, tem que ser toda a gente tem todo um cuidado no que treinar, sabe? Não pode sobressair, não pode nada. A gente costuma falar que a biquíni, entre aspas, não pode ter um ponto forte. Porque se a gente está numa competição, o árbitro olha e fala, nossa, que glúteo, o glúteo dela... Glutão, não pode. Não pode. Ai, que ombro... Não pode. Se tem alguma coisa chamando a atenção demais, já tá fora da categoria. Então, tem que ser todo naquele equilíbrio, sabe? Que lindo. É como se fosse uma Barbie, porque quando eu vejo você ganhando os campeonatos e depois posa para as fotos, eu vejo uma Barbie. Seria mais ou menos isso, aquela proporção, aquela mocinha delicada, é isso. É isso. É aquela bem suave, né? Uma categoria... E outro detalhe, né? Assim, quando a gente assiste aqueles round com aqueles homens fortes, que tem as categorias de peso, para o biquíni também tem um peso máximo ou mínimo ou não? Não. A gente, no amador, ele é dividido em altura. Então, divide por altura. Geralmente, 4, né, alturas, que a gente fala classe A, B, C e D. Então, fica lá a classe A, se eu não me engano, é até um... eu não vou falar, porque senão eu vou falar besteira. Mas a classe A é as pequenininha, miudinha. Aí tem a classe B, a minha classe é a C,
que ela vai de 164 a 168, e depois acima de 168 é a classe D. Ah, então tem as gigantonas também, tem as mais altas. Tem as mais altas, desde as mais baixinhas a mais altas. Que legal. Ô, Bia, eu tenho já alguma pergunta elaborada lá embaixo, mas eu já vou subir, porque você é estudante de nutrição. Sim. E você tinha uma profissão da qual você trabalhou por praticamente 8 anos. Sim. Isso. E agora você se dedica exclusivamente após se tornar biquíni. Então você se prepara totalmente para a sua formação. E o que você pensa em fazer depois? Então, Vilma, até foi assim um divisor de água na minha vida, né? Porque eu sempre gostei muito dessa parte de nutrição, de dieta, sempre estudei. Sobre treino eu não gosto tanto, mas sobre dieta eu sempre gostei. Quando eu entrei na academia em 2008, eu entendi naquela época que eu precisava fazer dieta para ter o resultado. Não adianta, tava só treinar. E a gente está falando em 2008, ir num nutricionista, fazer uma dieta, não era tão comum assim, não era bonito, não era moda como é hoje, né? Então eu sempre tive essa percepção e sempre fui muito curiosa, sempre gostei de estudar, enfim. Só que eu trabalhava em outra área, completamente diferente. Então, eu trabalhei 4 anos quando eu saí da escola, né? Eu comecei faculdade de administração, então eu trabalhei 4 anos em uma empresa e 8 anos em outra empresa. Puxa. Então, eu sou formada em administração e tenho MBA em marketing e vendas. Quando eu... Assim, resumindo, em 2020, na pandemia, eu comecei... A empresa começou a ter problemas com falta de material, enfim, parou tudo, né? E aí, só que em 2020 todo mundo entendeu, só que 2021 ainda inteirinho, lidando com muitos problemas, enfim. E nisso eu comecei a minha preparação e comecei a competir. E o meu Instagram começou a crescer, assim, meu público, assim, por mais que a gente posta o corpo, enfim, é muito feminino, é muito respeitoso. Muito respeitoso. E aí eu comecei a receber muitas perguntas, muito, Bia, me ajuda, Bia. E aí, sabe quando você encontra o propósito? Você fala, é isso. É isso que eu quero pra minha vida? Sabe? Então, por conta disso, foi por conta do meu Instagram. E eu falo assim, acaba sendo uma coisa só. Então, a nutrição com o esporte, com as preparações, é lógico que as pessoas comuns, né, que a gente fala, não vai fazer uma dieta de um atleta, não vai fazer um treino de um atleta, mas tem muita coisa que a gente consegue passar, né, desde mentalidade, enfim. E aí eu falei, não, então eu comecei minha vida assim, que delícia, de novo, saí da empresa, comecei minha faculdade e não me arrependo, assim, foi a minha melhor escolha. Que ótimo. Você falando isso, eu tenho que dar uma palhinha aqui sobre um tema. Eu tenho um guru, um mentor, e todas as terças-feiras a gente se encontra, porque em breve estarei lançando meu livro. Ai, que bacana. E ele é meu orientador. E vendo a sua fala, me remete ao seguinte, ao que ele sempre me fala. Você, numa situação, você pode estar envolvida ou comprometida. Então, o que aconteceu com a Bia? Ela entrou de cabeça, ela se comprometeu com esse propósito. A gente fala que é o café da manhã, o porquinho, não é? Exato! Eu conheço essa história. Eu falo, a galinha, o ovo e o porco. Exatamente. Exatamente isso. História. Professor Vandeir Freire é um professor maravilhoso, orientador, e ele dá exatamente esse exemplo do comprometido e do envolvimento. É quando tem, vocês vão procurar saber, a Bia já sabe, a galinha, o ovo e o porco. Procurem saber o que é isso. Isso é a definição do que é estar envolvido e estar comprometido. Então, quando uma pessoa encontra o seu propósito,
está comprometida como a Bia está. E a gente vê a carinha de feliz dela, falando com amor, falando com gratidão, aquela coisa como se fosse o filho, falando, eu vou cuidar, eu vou fazer. E isso tudo se deu a esses retornos, né? Desse pessoal que está com você e fala, Bia, e confia. Sim, eu confio em você. Passa para mim, pelo amor de Deus. É mais ou menos isso, né, Bia? E assim, não foi fácil, né? Uma decisão bem difícil, porque querendo ou não, eu estava na minha zona de conforto, né? Estava bem, assim, então eu comecei do zero, praticamente, né? Que coisa linda. Olha, lá atrás a gente tem uma lista de perguntas aqui. A gente vai voltar a falar da nutrição. Mas antes disso, eu pago a pau. Sabe por quê? Vocês já ouviram falar em casal overall? Gente, ela e o marido dela, que ela vai falar quem é já já. É o casal overall. Antes de você responder isso, para eles saberem quem é o seu marido, a maioria sabe, mas tem alguns que não. Nós vamos falar o seguinte. Eu me lembro bem que lá em 2015... eu acompanhei o romance de Bia e Anderson. Gente, ela, assim como eu, não parece, né? Mas eu já fui aluna do Anderson Psique. Ele era o meu personal. E a minha amiga aqui, Bia, era também aluna. Só que ela, né, uma menina disciplinada, olha o corpício. E eu fiquei assim, mas eu pretendo, eu sempre tenho a promessa que eu vou voltar para a academia. Desde 2015, então... quando a Bia se tornou uma pessoa adepta à academia, que começou a nascer essa paixão, ela se apaixonou por um homem. Esse homem é um atleta. Então, eu vou pedir para Bia contar para nós quem é esse atleta da qual ela se apaixonou e... tananana, conta tudo, Bia. Quem é e conta sobre o atleta e depois... sobre o grande amor da sua vida. Ai, meu Deus. Eu acho que o Anderson, essa história do envolvido é o exemplo, né? Sim. É ele que me encoraja, assim, sabe? E o atleta Anderson, lá em 2015, ele estava começando, foi o primeiro campeonato dele. Então, eu acompanhei tudo, né? E ele me ensinou, assim... O Anderson, ele tem uma mentalidade fora do comum, assim. Aquela mentalidade de campeão, né? Que muita gente confunde com arrogância, porque ele assusta, né? Eu também assustaria. E eu sou assustada até hoje. Anderson, toda vez que eu tinha que fazer um exercício, ele ficava, vamos. Esse vamos dele até hoje ecoa aqui na minha cabeça. Você não é a única que fala isso. Ecoa até hoje. E isso que ela está falando é porque, além dele ser gigante, gente, você olha para ele, você tem medo. Mas é isso que a Bia está falando. Não é, Bia? É Sim. sobre a responsabilidade, o caráter dele, tudo junto e misturado. E assim, ele é uma pessoa que ele tem aquela mentalidade de um campeão, só que ele quer ganhar, ele chega se impondo em um campeonato e eu vou ganhar e vamos assim, que vamos. Né, e cabeça erguida, mas é assim, eu vou ganhar no seu melhor. Então, se você precisar, você vai competir com ele. O que você precisar, você pode contar com ele. Que ele vai te ajudar. Então, isso eu vi no primeiro campeonato que um atleta não tinha nada para comer antes de subir, que a gente faz o que a gente chama de carb up, e ele dividiu, falou, não, você tem que comer, como assim? Toma aqui o que eu trouxe, a gente, entendeu? Então, eu vou ganhar de você, mas eu vou ganhar de você na sua melhor versão, né? E o Anderson, eu sempre soube separar. Então, por exemplo, o Anderson personal, ele também, também eu era a aluna dele, né? Então, o respeito, a gente fala assim, ele manda, em casa sou eu que mando. Agora na aula... Com certeza. agora na aula, se ele quiser falar mais grosso, se ele quiser, entendeu? Pode falar que depois você dá lá, jeito não, porque nele. lá ele é a autoridade.
entendeu? Lá ele é autoridade. Eu sei muito bem que é isso, viu? Então, esse é o Anderson atleta, por qual ele foi seu professor e é ainda o mentor. Ele que treina você ou você, por conta da categoria, você teve que separar esse lado atleta, Anderson e amor da vida, e você teve que optar por outro ou não? Como que funciona? Na verdade, assim, por questão de rotina mesmo, de agenda, ele não me treina mais. Tem períodos que ele me treina, né? Mas faz um tempinho que não. Mas hoje a gente tem um coach, que é o mesmo, que é o Carlos. Ele é o Carlos Salvador? O Carlos Salvador. Beijo, Carlos. Todo mundo te conhece, todo mundo que é dessa área vibra, que coisa linda. Sim, sim. Carlos está com a gente aí desde 2020, né? Nossa. E foi onde que eu comecei também. Então, todo o meu protocolo, tanto de treino como dieta, tudo é o Carlos que me orienta. Que bacana, coisa linda mesmo. E agora nós vamos falar do Anderson esposo. Como que você consegue separar tudo isso, Bia? O Anderson, gente, não, ninguém acredita, porque assim, ele é um fofo. Ele é um bebê chorão, gente, é verdade. Ele literalmente, viu? Ó, no meu campeonato, que eu ganhei agora o último overall, ele veio todo chorando. E eu assim, né? Muito feliz, mas eu não tava chorando. E ele chorando, me abraçando, chorando. Então eu falo assim, ele tem aquela praça impressão muito mais que eu. E eu sei muito porque a gente conviveu um certo tempo, né? Quando tínhamos o Bistrô Vida Fitness, inclusive o Daniel tá dando um super beijo aqui, ó. Aí sim, Vida Fitness. Quando nós tínhamos um bistrô de comida saudável, que é o Bistrô Vida Fitness, nós tivemos um contato muito grande com o Anderson. Então, só quem conhece o Anderson na íntegra, aquele gigantão, é um bebezão, um fofão, mas ele é muito emotivo, é uma pessoa assim, verdadeiro, que se ele tiver que chorar, ele chora, não importa o tamanho que ele tem. Ele chora assistindo filme, ele chora. Ele é emotivo. Ele vai ficar bravo, ele vai falar, não chora não, ele chora. Olha, você que tá aí, que segue o Anderson, estou aqui revelando agora em primeira mão que ele é um bebê chorão, sim, tá bom? Grava isso, ele é, mas ele é bravo. Então, Bia, voltando aqui para o fisiculturismo, agora que todo mundo sabe quem é o atleta e quem é o homem da sua vida, pelo qual você namorou e casou, me conta, que história é essa de casar overall? O que é isso? Então, a gente tem vários títulos de overall, inclusive a minha estreia foi no Montalvão Classic aqui de Rio Preto, né? Que é um campeonato bem grande, bem reconhecido. Onde eu fui overall e ele também foi overall no mesmo campeonato. Poxa, separadamente. Ele na categoria dele, eu na minha então categoria. O overall é assim, a mulher é overall, o homem é overall. Na verdade é assim, o campeonato é dividido por altura, lembra que eu te falei? Sim. Que eu sou a Class C, Class... Então todo mundo que é top 1, que ganha a sua categoria, vai disputar o overall. Ah, sim. Então o overall é a disputa entre o top 1. Então, que a gente fala que é o grande campeão, campeão absoluto. Quem passou por uma categoria e ganhou a sua categoria, vai para o overall. Vai para o overall disputar, que é o campeão absoluto. Que legal. Então, você já é o campeão da sua categoria e você vai disputar para ser o campeão da noite. E eu e o Anderson, a gente foi overall no mesmo campeonato no Montalvão. E depois a gente foi overall juntos também no Muscle Contest Rio Preto. Então a gente tem os dois campeonatos que tem hoje em Rio Preto. De vocês. A gente tem o título de overall. Eu acho que nem.
Eu não ouço falar de outros. É muito difícil, assim. Já aconteceu de outros campeonatos, mas é muito, 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 muito difícil. E igual, por exemplo, agora, eu fui overall também nesse meu último campeonato, a gente competiu separado, mas dentro de um mês eu fui overall e ele também, ele foi overall. Que legal, que bacana. São Paulo. Então, assim, a gente tem aí alguns troféuzinhos em casa. Que gostoso. E como que é lá na casa? Tem uma prateleira, uma estante só com os troféus? Tem, que já não cabe mais. A gente tem 2 na sala de overall. E lá na nossa estante já não cabe mais. Tem um pouquinho em cima de um guarda-roupa e tem alguns no CD. Não, agora vocês têm que pedir para os patrocinadores precisa de espaço. Aqueles nichos para começar a colocar esses troféus por lá. A última vez que eu contei, acho que já tinha 29, mas foi o ano passado. Ai, que gostoso. Muito bom. Eu fico imaginando assim, essas meninas loucas por maquiagem, que fica ali acumulando batom e maquiagem, sombra e tal. Mas aí a Bia não, é troféu. Que gostoso, Bia. E vamos lá. Você sempre está sendo destaque na maioria dos campeonatos. Esses campeonatos, nós estamos falando de nível São Paulo, nível Brasil. Vocês também vão para outros estados? Como que está? O que acontece? Eu estreiei no Montalvão e hoje a gente tem uma federação que chama NPC, que é a maior federação, né, que tem. E ela dá acesso ao cartão profissional e é o único caminho que a gente fala que dá acesso ao Olímpia mesmo, né? Então, assim, hoje a gente fala assim, que é a Fórmula 1 do esporte. Então, hoje, tanto eu como o Anderson, a gente só compete em campeonatos pela NPC. E como cresceu muito, o fisiculturismo vem crescendo muito, todo final de semana tem campeonato, enfim. E dentre esses campeonatos, tem 4 grandes campeonatos que valem o cartão profissional, que é o Arnold Classic. Nossa! O Olímpia Brasil, o Muscle Contest Nacional e o Muscle Contest Brasil. Então, são esses 4 grandes campeonatos. São grandes, com muitos atletas. Que vale o cartão profissional. E tem os campeonatos regionais, que para você chegar até um desses campeonatos, você também tem que passar por campeonato regional, mas é da NPC, também é nível altíssimo. Então, hoje... Eu já competi no Arnold, o Anderson já competiu no Arnold, no Olímpia, no Nacional, a gente já competiu. E agora o próximo destino é o Brasil, o Anderson vai competir no Muscle Contest Brasil, que vai ser em Curitiba, agora o mês que vem. Que gostoso. E tem proposta para essas competições fora do Brasil também? Tem no mundo inteiro. Né? A gente vê muitos atletas competindo, principalmente no Olímpia Argentina, que é aqui pertinho, né? Mas eu falo assim, o nível do Brasil não tem, no amador, tá? Então, no amador, o nível do Brasil é... É de tirar o chapéu, é incrível. É muito. Então, assim, às vezes a gente passa na cabeça, vamos tentar a Olímpia Argentina, algum outro... Mas a gente fala, vamos ganhar aqui, é mais difícil. É mais difícil aqui. E por questão financeira também, óbvio. Mas, assim, o nível competitivo no amador do Brasil é, assim, muito superior. Que maravilha. E foi bom você tocar no assunto financeiro, por quê? Isso eu soube por outra atleta que eu entrevistei. E os campeonatos, nem todos, né, Bia? Os campeonatos, eles não pagam os atletas que ganham. Não. São medalhas, né, troféu. E, com certeza, o que se ganha são com os patrocinadores. Explica um pouco sobre isso, para que até as pessoas entendam melhor. O fisiculturismo é um esporte muito caro. Muito caro mesmo. Para você chegar até nesse nível. Hoje em dia, a gente tem atletas que ganham salários de jogadores de futebol. Mas é 1 em 1 milhão.
mas por patrocinador, por patrocinadores, não por patrocinadores, não mas assim, pelo time. O atleta que está começando agora querer pensar em patrocínio, não tem como. Não tem Ele como. tem que tirar do bolso, porque me parece que as inscrições são muito caras, não é, Bia? Outra, deslocamento, ou seja, de avião, carro, hotel, a comida. Então, tudo isso sai do bolso de vocês. Sim, hoje pode falar valores? Pode. Acabei de competir. Pode falar. Hoje, para um show regional, é R$400 uma inscrição. Aí tem a pintura e as fotos que a gente faz, que é R$300 cada. Aí tem a anuidade da federação, que é $40. Poxa! Então, para uma competição regional, o Anderson tá indo para uma que é nacional, só a inscrição é R$800, é o dobro. Meu Deus! É o dobro. Então, a gente vai para Curitiba. O Anderson tem que bater peso, tem que fazer o carb up, um campeonato de vários dias. Então, a gente vai, se eu não me engano, na terça-feira para voltar na segunda. Então, é uma semana fora de casa, com todos os gastos. Dieta, enfim, tem que estar bem. É um campeonato, um gasto muito alto. Um biquíni de competição é uma média de R$1.000. Nossa, Bia. Então, assim, é muito, muito, muito gasto. E a garotada quer patrocínio, assim, tá começando. É complicado. Falo, não, E tem muita gente também que fala assim, mas com patrocínio é fácil. Não, é óbvio que ter recursos é muito bom. Mas eu falo assim, ninguém faz o meu treino por mim. Ninguém faz a dieta por mim. Tem que ser você. Ninguém faz. Então, assim, pensar em financeiro, pensar em patrocínio, pensar em algum tipo de retorno à frente do amor, sabe? É você querer. Né? Porque não é fácil, é 24 horas por dia. Então, respirando, né? Respirando tudo isso. E eu quis tocar nesse assunto porque... muitas vezes vê lá o Anderson, né, posando para as fotos, após ter ganho, a Bia vendo as fotos após ter ganho, mas ninguém sabe o que eles fizeram para chegar até lá. Então, eu sei já de outras entrevistas que realmente eu achei, e acho que deveria ser, né, gente, quando tiver... como que chama essa categoria quando, por exemplo, o Montalvão? É uma empresa que faz esses campeonatos. Eu achei que as empresas pagavam para os atletas ganhadores, mas não, é troféu. Agora, os patrocinadores, eu quero a Bia representando a marca do meu whey, a marca de alguma coisa ali que é da categoria deles, aí sim é diferente. Então, você que está pensando aí, ficar com o corpinho da Bia... e participar de todos os campeonatos, vai fazendo uma poupança bem gorda aí, guardando muito dinheiro, porque, olha, só uma inscrição para iniciante já é em torno de uns R$400, não é, Bia? Sim. E depois, quanto mais vai ficando campeão, vai ficando conhecido, mais caro é. Então, não é fácil. Então, o melhor que a gente tem a fazer é ficar aqui, ó, aplaudindo essas criaturas lindas. E vamos lá. O nosso tema também de hoje é mentalidade de atleta. Explica sobre isso aí, Bia. O que é ter a mentalidade de atleta? Então, eu falo assim, hoje em dia, Vilma, como o esporte está muito em evidência, e isso é muito bom, eu não acho ruim, eu acho muito, muito bom mesmo, né? Antigamente as pessoas se escondiam, né? Ninguém falava que era mostrar exatamente. Então, é muito positivo isso. Lógico, tem um lado ruim como tudo. Mas, hoje em dia, a gente vê assim... É a mente que comanda. Só que, ao mesmo tempo, a gente também tem todas as nossas dificuldades. Eu vejo assim, no Instagram. O atleta postando só que tudo é lindo. Ai, a mentalidade. Ai, o mindset...
Sabe assim, eu sou forte, eu não erro, eu perfeito. Eu saio do campeonato, eu quero comer salada. Eu tô com vontade de comer fruta. Não é assim que funciona. A minha dieta é essa, eu não reclamo, porque... Então, assim, reclama sim. Então tem esse de vida perfeita e ou eu sou muito forte, muito superior a todo mundo. Ou a pessoa que só reclama. Aí posta a foto do frango com arroz e do marido comendo pizza. Aí posta a tua foto. Eu acho assim, é bacana. Eu também posto às vezes. A maior parte... Eu moro com o Anderson agora, já tem um tempinho, mas a maior parte da minha vida foi com os meus pais. Então, em casa, eu também postava muitas vezes para incentivar as pessoas, para falar, poxa, você também tem que falar, fazer suas renúncias, enfim. Só que, assim, também tem gente que é todo dia só reclamando. Eu não aguento mais cardio. Eu tô com fome. Eu não sei o que lá. Então, eu vejo, assim, o atleta que acha que é um super-herói porque ele é atleta, ou o atleta que acha que é um coitadinho. Então, eu falo assim, não, sabe, tem que ter disciplina. É disciplina, você que escolheu. Então, por exemplo, assim, eu amo isso, igual você falou, você vê no olhar brilhando, enfim. Então, eu gosto disso, a gente sempre fala assim, quem escolheu foi eu, né, a música da Sandy, ninguém me obriga a nada, então é uma decisão minha, só que isso não me faz ser superior a ninguém. Isso não me faz não ter minhas fraquezas, né? Então, às vezes eu vou surtar, às vezes eu vou reclamar, às vezes eu vou chorar. E tá tudo bem, tá tudo certo. Isso não me faz ser inferior a alguém, sabe? Durante essa preparação, eu postei que eu chorei um monte porque minha calculadora parou de funcionar. E foi assim, nossa, eu tive eu já queria calcular as calorias. O que você queria fazer? Não, fazendo coisa da faculdade, assim. E aí, eu fui lá, a calculadora parou de funcionar, e eu chorei, e eu postei no Instagram. E, assim, eu tive muitas respostas, assim, a galera dando risada. E eu falo assim, poxa, eu sou humana. Eu comecei a chorar. E não foi por conta da calculadora. Foi porque eu já estava, sabe, cansada, estressada. Aí eu fui pegar a calculadora, eu comecei a cheirar. E aí eu falei no Instagram, comecei a cheirar. Aí teve uma amiga minha que falou assim, que respondeu, uma atleta também. Eu chorei porque o meu pão amassou. Aí eu postei assim, que a atleta tem a mentalidade muito forte. Aí a mentalidade do atleta, e ok, tudo bem. Ai, que sabe, gostoso. de vez em quando a gente... Então eu falo assim, no meu Instagram eu tento mostrar muito o real, sabe? Eu amo isso, eu escolhi isso pra minha vida, eu quero isso, mas vai ter dia que eu queria ficar assistindo Netflix e não ir pra academia treinar. Mas é aí que vai separar. Eu não tenho essa escolha. Propósito. Eu não tenho essa escolha. Talvez uma pessoa normal poderia. Eu não. Quando eu saí da empresa, depois de 8 anos, já super... Enfim, eu saí da empresa querendo... Sabe, você sai querendo... sei lá, comer uma pizza, chorar, comemorar, ou não, e ficar triste ao mesmo tempo, falar o que eu vou fazer na minha vida. Não, eu saí e fui treinar, e fui fazer minha dieta. Quando eu fui morar com o Anderson, a gente não casou, a gente juntou ali as escovinhas de dente. A gente mudou e à noite a gente tava comendo frango, não teve... A gente tomou um vinhozinho no apartamento depois de meses e meses e meses. Então, é isso, sabe? O atleta, a gente vive alta performance. Então, a gente é atleta o ano inteiro. Tem fases e fases, mas a gente é atleta o ano inteiro. Então, não tem essa de... hoje eu tive um dia estressante, então eu vou pedir uma pizza à noite. Não. É aquilo. É treino. Na academia mesmo, no CT,
Eu sempre fui uma pessoa muito fechada, né? Principalmente treinando. Eu lembro, assim, no meu Instagram eu sou muito aberta porque eu consegui uma conexão que é como se fosse muito íntima, né? É diferente. Então com os meus amigos mais íntimos, eu sou super brincalhona, engraçada, enfim. Só que ao mesmo tempo, com pessoas que eu não tenho intimidade, eu não consigo ser assim. Então, por exemplo, na academia, é meu trabalho. Então, se alguém vier conversar comigo, eu vou falar... Nossa, você super... Muito séria. Eu vou ser super carinhosa, assim, eu não me importo com isso. Sim. Mas eu não sou a pessoa que fica brincando, sabe? Assim, porque é meu trabalho. Entendeu? É meu trabalho. E você tem uma imagem, eu tô levando a sério. Uma mensagem, né, através do seu trabalho. Sim, mas assim, a mentalidade é essa, sabe? Não tem, a gente não é superior a ninguém, eu não sou superior a você porque eu faço dieta e treino, sabe? Porque eu falo assim, eu respeito todos os atletas porque tem que ter uma coragem muito grande para subir num palco, independente da categoria, enfim, a gente conhece a história, todo mundo sofre junto, mas isso não me faz ser uma pessoa melhor ou pior do que ninguém e isso não me faz ser um coitadinho. Bia, e com tudo isso, se eu resolver visitar você e o Anderson, eu vou ter que comer frango. Mas, ó, o frango lá em casa é gostoso. É bem gostoso. Ai, o que eu vou jantar na sua casa? Me fala. O que o Anderson vai preparar? Ele que cozinha. Ele que cozinha. O que ele vai preparar para a visita? A gente é arroz e frango. Arroz e frango e salada. Inclusive whey para acompanhar. Uma carninha. Mas é isso. Que bacana. Isso. Inclusive, a gente comprou um apartamento que tem uma churrasqueira. A gente vai assar frango. Aí, uma das coisas que mais conquistou a gente foi a sacadinha lá, área gourmet. A gente fez churrasco uma vez. Olha. Em 2 anos, uma única vez. Que bacana. E agora, Bia, a gente sabe que qualquer vida não é só a de atleta quando está exposta nas redes sociais. Nós sabemos que tem comentários maldosos, Sim. tem o preconceito, e ali é muito sentimento envolvido. O que você tem a dizer quando recebe um comentário que, de repente, não é um seguidor seu, é uma pessoa intrusa, ou alguém até segue, mas fica fazendo comentários maldosos? Como você lida com isso? É o que você falou de sentimentos, né? Então, às vezes, depende muito do emocional do dia. Então, às vezes, eu recebo um comentário que não me abala. Às vezes, eu recebo um comentário que, às vezes, é tão bobo. E aquilo lá, sabe, eu fico tão mal. Então, eu sei que não deveria. Eu sei que é muito mais sobre a pessoa do que sobre mim. Só que eu falo assim, a gente é humano, né? Então, se eu falar pra você que eu não me incomodo, às vezes eu me incomodo. Às vezes eu brinco, dou risada, mas às vezes eu fico chateada. Porque e já aconteceu. A gente é humano. E assim, graças a Deus, o que eu recebo de mensagem positiva é muito maior. Muito superior. Mas eu recebo, sim, algumas mensagens negativas, principalmente de mulheres. Muita gente falando, eu acho feio. Eu acho que tá passando. Já tanto em fotos, às vezes comentário de fotos, ou às vezes até no próprio direct, mandando textão, sabe? Já aconteceu várias vezes. Tipo assim, eu não gostaria de ser assim. Você é feia. Você é magra. Você é feia. Tem a Angelina, eu brinco. Porque eu acho que o nome dela marcou, né? Eu nem lembro o comentário dela. Mas ela era me chamando de feia. Aí eu sempre brinco. Quando eu tô muito... Só que eu também sou minha maior hate, sou eu, né? Quando eu tô toda... Aqui eu tô bonitinha, lavei meu cabelo, mas aqui... A atleta, gente, eu não sou esse tipo de atleta que lava o cabelo todo dia, não. E é muito cardio, é muito... não dá nem tempo, não. Né? Aí eu apareço toda... Você aparece a realidade. A realidade.
E, inclusive, eu não uso mais filtro. Eu passo Paris, porque eu falo também vocês não precisam me ver tão feia assim. De vez em quando, nem o Paris. Mas eu não uso mais filtro e de vez em quando eu recebo mensagens tanto nesse sentido, como mensagens de gente falando que é só usar anabolizante, sabe assim, essas coisas assim? Ou mensagem de... teve uma vez que eu recebi falando que eu escolhi uma vida mais fácil. Acha? Você escolheu uma vida mais fácil, você não quis estudar, você quis... Nem sabe. Nem sabe. Então... E assim, mas eu bloqueio. Eu respondo, mas eu percebo que eu não... Some da minha vida. Mas eu recebo, eu levo na brincadeira, assim, sabe? E eu não respondo, eu falo assim, eu não sou igual a essa pessoa. Então, da Angelina mesmo, que marcou, eu lembro que eu comentei assim, tipo, alguma coisa assim, não, tudo bem, Grazi Massafera, respondi pra ela, assim. Então, eu levo na brincadeira, sabe? Assim, e bloqueio. Não, tá certo. E bloqueio, porque... Tá certo. Agora, quando é alguma coisa que eu vejo que não entende também, aí às vezes eu tento explicar. Porque muitas vezes a pessoa não sabe que é uma atleta, que é uma categoria, ou que é uma atleta, mas tem requisitos que realmente tem que ser assim. E que são fases, né? Então, às vezes, por exemplo, perto de competição, que eu fico com um percentual de gordura muito baixo, consequentemente aparece um pouco, aí fica com bração, assim, maior, entre aspas, né? Aí, mas no meu dia a dia, não, sou uma pessoa normal. E é gostoso isso, né? E Bia, outra coisa, sobre esses comentários, também sou assim. Eu também, não sou atleta, mas todo mundo, ninguém está livre de maus, né, comentários por pessoas, não digo más, pessoas bobas, pessoas que não têm o que fazer. Mas a gente recebe isso, então tem que fazer cara de egípcia. Não é? Como a Bia disse, a gente tem sentimento, mas muitas vezes você olha e fala assim, poxa, não precisava, né? Vale a pena eu me estressar com essa pessoa? Você deixa a banda passar. Quem que é, né? Quem que é essa pessoa? O que ela faz? O que vai agregar na minha vida? O Vandeir Freire fala assim, o que vai agregar na sua vida? Tá na sua agenda? Ela tá, não tá, então passa, vai te atrapalhar. Então, é assim. E agora a gente quer saber o seguinte, Bia, você está lá no campeonato e depois tem contato ou não tem com as atletas. Existe uma rivalidade no antes, no durante, no depois entre vocês? Como que é esse comportamento entre vocês? Bacana. Eu tenho muitas e muitas e muitas amigas, inclusive muitas eu conheci competindo mesmo. E assim, se eu falar pra você, não, Vilma, é zero. Não. Qualquer área, qualquer profissão, qualquer faculdade vai ter, assim, né? Uma competiçãozinha, né? Não, eu falo assim, tem aquela... Bom, a competição, ela existe de fato, falo assim, né? Talvez, sim, mas eu falo assim, tem aquele, desse que eu não gosto, sabe assim, tem pessoas que, enfim, mas a grande maioria, eu falo assim, a gente tem uma empatia, porque todo mundo sofreu igual. Igual não, né? Cada um tem... No seu quadrado. Cada um no seu. Mas eu falo assim, todo mundo sofreu, todo mundo treinou, todo mundo fez dieta, todo mundo... Deu o seu melhor. Deu o seu melhor. Então, assim... e eu aprendi com o Anderson, e o Carlos é exatamente assim. Então, eu vivi isso, eu não sei fazer de outro jeito, né? Então, por exemplo, nesse último campeonato que eu fui, uma das meninas que ia competir comigo, a gente passa uma tintura no corpo, né? E era uma menina que eu não conhecia, nunca tinha nem visto ela. E a tintura dela ficou manchada um pouco. Isso perde ponto, Bia? Sim, sim. E aí eu cheguei nela e falei assim, ó, vai lá. Até falei, vai na Deia, que foi a que me pintou, que é uma gracinha. Eu falei, vai nela. Pede pra ela arrumar aqui, porque tá. Então, eu falo assim, eu aprendi a ser assim. Profissional. E eu sou assim. Eu tenho muitas amigas. O Carlos hoje tem várias biquínis, assim. E eu não sou uma pessoa que fico...
eu não vou me intrometer, assim, sabe? Mas quem quiser, eu tô muito disposta a ajudar no que for. E eu tenho muitas amigas e assim, é guerra. É guerra, mas é guerra lá no palco. Lá no palco. E quem vai escolher vai ser o árbitro. A gente tá lá para ser julgada. Quem vai escolher vai ser o árbitro e quem vai ganhar vai ser a melhor daquele dia, daquela noite. E hoje em dia eu tenho grandes e grandes e grandes amigas, tanto que eu conheço pessoalmente que e gostoso. Às vezes a gente compete, e como meninas que eu nem conheço. Por conta do Instagram hoje em dia, mas que eu torço e vibro E é isso, eu tenho muitas amigas, graças a Deus. Que gostoso. Bia, agora eu vou fazer uma pergunta. Eu fico apaixonada quando eu vejo você. Você fica em pé e você coloca um pé na frente do outro e vai, gente, que coisa linda. E depois ela, sabe aquela viradinha no ombro, assim, depois vira. Gente, como que você... Quem dá essa aula para você andar no salto, daquele jeito que eu quero uma aula? Gente, é demais. Se você não viu, procura lá embaixo a Bia andando no salto. Como que você aprendeu isso? Então, quando eu comecei a me preparar, eu não sabia absolutamente nada, né? Porque eu nunca acompanhei muito as meninas em si. Então, eu já comecei a fazer aula com o Maurício Bueno, que, para mim, ao meu ver, ele é o melhor professor do Brasil. Maurício Bueno? Isso. Ele é professor de poses. É. E eu fiz o total de 16 aulas com ele. Professor eu fiz de poses. Eu fiz algumas aulas presenciais, outras online. Ele é de onde? Ele é de São Paulo mesmo. São Paulo. Hoje em dia ele mora em São Paulo. Ele para mim, ele é o melhor, ele que me ensinou tudo. Eu fechei, inclusive, um plano anual com ele, que eu fiquei o ano inteiro fazendo aula mensal com ele. Uhum. Então, ele foi toda a base. Mas eu estudo muito. Eu vejo muito campeonato, eu estudo muito. Hoje eu conheço meu corpo também. O ano passado eu fiz um plano também com a Carol, que é uma atleta que ela mora nos Estados Unidos, então ela também entende muito de poses. Sim, e do que o árbitro tá querendo, porque ela vê muito podcast, muitas coisas lá de fora, né? Como ela domina o inglês muito bem, ela mora lá fora, então ela vê exatamente o que o árbitro tá querendo, né? Os melhores árbitros, os melhores árbitros, os melhores atletas, mas então tenho todo esse acompanhamento e eu estudo, assim, muito. Todo o campeonato eu tô vendo o que as atletas fazem, tanto as profissionais como a amadora. E eu falo assim, e ao mesmo tempo, o árbitro, ele tá lá para procurar o seu defeito. O árbitro não tá lá para procurar a qualidade. O que tá bonito. Não, ele tá lá para procurar defeito. Vasculhando. Então, e é aquela coisa, a biquíni é uma categoria sutil, uma categoria delicada. Então, não adianta eu chegar lá e querer ficar batendo cabelo várias vezes, sabe? Muito braço, muito chamando a atenção. Não, você tem que ser suave. Sutil, exatamente. Fina. Fala assim, menos é mais, calma aí. Fina, plena. Ai, que delícia. Gente, eu já Mas é uma das partes mais difíceis. Eu imagino. Eu já anotei o nome desse professor, Maurício Bueno. Eu quero andar igual a Bia. Gente, olha, é maravilhoso. Parece que você está flutuando. Você faz assim, faz assim, faz assim, com a carona para cima. Gente, que delícia. Mas muito bom. Cansa. Eu saí desse último campeonato, assim, das prévias com a lombar travada. Saí com a lombar travada. Você já tropeçou? Não, graças a Deus não. Em cima do salto, plena, maravilhosa. Desde os ensaios, sempre em cima do salto? A gente ensaia de salto, geralmente. Nossa, eu fico imaginando, eu acho que eu vou tropicar. Não tem problema, não cai, né, Bia? Às vezes já aconteceu muitas e muitas vezes. Graças a Deus eu nunca tropecei, mas até a gente ver aí atleta profissional, às vezes acontece. Eu já subi num palco que o som tava tão alto que o palco tremia, assim, muito. Mas graças a Deus. Ai, amém, que continue assim. Continue assim. Agora, uma pergunta para você ver a diferença de categoria. Vocês já viram eu entrevistar
a plena, a maravilhosa, a estonteante, a coxuda, Gil Cunha. Eu quero que a Bia explique para nós qual a diferença de categoria em que a Gil se inscreve e ganha também. Ô, Mulher Maravilha. E ela ganha também. Então, qual a diferença? Você já explicou, mas a modalidade dela, o físico dela, são categorias? Na verdade, a Gil, eu até tenho medo de falar alguma besteira aqui, que eu não vou entender muito. Mas a Gil, ela já foi uma atleta de fisiculturismo, de outras modalidades, assim, de outra categoria, aliás, mas ela era fisiculturista. Não sei se ela era Womans, acho que era o Womans, não sei, que é uma categoria bem musculosa mesmo, com condicionamento muito... Exato, eu a conheci assim, sim, muito forte. E hoje ela compete no powerlift, né, que é o levantamento de peso. Então, bíceps. Isso. Então, hoje, a modalidade dela, pelo que eu saiba, não exige físico. Mas ela tem força. O físico, mas ela tem, tudo, né? Mas a maioria das atletas naquela modalidade não é que ela tem. Então, o dela já é o levantamento de peso mesmo. Força, né? É força. Né? Hoje o que ela tá competindo é isso. E no meu caso, eu levanto peso sim na academia, mas lá no palco é só o desfile, para só condicionamento, para deixar uma definição, mas nada é comparado a essa força, essa coisa mais bruta que é da Gil, não é? Sim. Aí já são outras bem diferentes. É interessante tudo isso porque quando se fala em atleta, em fisiculturismo, em corpo perfeito, em tudo definido, sem gordurinha, todo mundo acha que é tudo igual. E não é. Tudo igual. São muitas categorias, não é, Bia? Inclusive, tem a sua individualidade. Então, por exemplo, hoje eu sou uma atleta, eu sou biquíni. Às vezes, pós-campeonato, a gente fica um pouquinho mais cheinha e todo mundo... Você tá mudando de categoria? Não, eu sou biquíni, eu só não tô... Deixa eu comer um pouquinho. Mas, na própria categoria em si, também tem as suas diferenças de atleta para atleta. Então, por exemplo, o Carlos tem vários atletas biquínis que têm uma dieta completamente diferente que a minha e um treino completamente diferente que o meu. Vários atletas. Então, hoje em dia, o meu treino é bem, assim, bem diferente. Bem pra categoria e pra categoria pro meu físico. Então, pra você ter uma noção, hoje eu não tô treinando nem mais posterior. Ah, por conta das competições. Por conta da categoria, que não pode ter. Por conta da categoria e do meu físico. Entendi. Entendeu? Tem atleta biquíni do Carlos que treina quadríceps. Eu não treino desde 2020, eu não sei o que é fazer um agachamento, um leg press. Eu não treino quadríceps. Justamente para manter. Porque não pode ter tanto volume. E eu já tenho, porque eu já vinha treinando há muito tempo. Já vem lá de trás. Então, hoje, por exemplo, a minha divisão de treino, que eu acho interessante falar, o pessoal gosta. Hoje eu treino basicamente glúteo. Glúteo. E nem posterior eu treino hoje, já treinei muito, mas hoje eu não treino. Então, é glúteo, ombro. A gente, inclusive, aumentou agora o meu volume de treino de ombro. A gente viu que é um ponto que dá para evoluir. E costas. Glúteo, ombro e costas. E quando a gente vê pelo Instagram, quando você está treinando costas, que você pega o peso aqui, gente, a gente vê os músculos saltarem, né? Fala, ai, meu Deus, daí eu olho meu braço, eu falo assim, eu tenho que fazer academia. E, Bia, é muito engraçado que as pessoas sabem que a gente vai entrevistar você, e aí vieram algumas perguntas, né? Tipo assim... Pelo amor de Deus, fala para ela falar dieta. Gente, eu já vou adiantar aqui, ela vai falar. Mas você está comprometida com a academia? Você vai fazer academia? Por quê? Ela vai passar uma dieta, mas dizem as boas línguas que essa dieta pode virar gordura. Como que é isso, Bia? É assim mesmo? Vamos supor, mesmo que você passe a dieta. Se eu faço a dieta, mas não faço nenhum exercício, ela vai transformar em gordura? Ou não?
Mas aí, Vilma, aí a gente, indiferente assim, entre aspas, né? Porque primeira coisa que não tem essa, vou passar a dieta, é individualidade. É personalizada, não é? Não é uma dieta aqui para 100 mil pessoas. Não, dieta, Você dieta tem que fazer uma cada um. anamnese, tem que olhar para a pessoa, ver o histórico dela, é assim, né, Bia? E assim, óbvio que a atividade física Essencial. Essencial para a saúde e para a estética também, né? Porque senão a dieta em si que a gente vê várias loucuras aí, pessoal zerando carbo, enfim. Desmaiando, não comendo, dieta não sei o que lá, e jejum. Não que o jejum, por exemplo, é uma estratégia também, mas não que seja necessário. Você gosta, né? É para você, não é para todo mundo. E eu falo assim, você entrar numa restrição por um certo período, você vai emagrecer, mas a que custo? Sabe? Emagrecer de que forma? Por quanto tempo? Hoje em dia as pessoas têm muita pressa. Eu quero já daqui uma semana perder 5 quilos. Que agora. E eu falo assim, é muito mais a questão da mentalidade. Você, sabe? Você entender o que é uma alimentação saudável. Você encontrar prazer em alguma atividade física. Eu não gosto. Mas você já tentou? Por quanto tempo você tentou? De que forma? Aonde você tentou? Em que lugar você tentou? Então... Eu falo assim, é andar junto. Então, é a sua saúde. Como você quer estar mais pra frente? Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho... Não, você não tem prioridade. A partir do momento que for sua prioridade, você vai encaixar um tempinho pra fazer uma atividade física e pra se alimentar. E você tem que aprender a falar não. Você tem que aprender a... Eu falo assim, você tem que ser uma coisa sustentável, uma coisa prazerosa, você tem que encontrar prazer naquilo, só que você tem que sair da sua zona de conforto. Não adianta qualquer coisinha você ficar beliscando e aí vem falar que o físico da atleta é porque os hormônios, porque, entendeu? Não, hoje em dia, por exemplo, a minha dieta é basicamente a mesma desde 2020. Uhum. Desde 2020, meu café da manhã é a mesma coisa, meu almoço. O que muda? Quantidade. Às vezes entra uma coisinha aqui, outra ali. Agora ele colocou um chocolatinho, que eu tô amando. Mas a base em si é a mesma. Aí a pessoa faz dieta uma semana e fala assim, eu enjoei. Não quero mais. Eu enjoei. Cadê a mentalidade? Exatamente. Então, assim, mas também como que é essa dieta? Entendeu? Então, eu falo assim, hoje em dia tem que ser saudável, tem que ser nutritiva, mas tem que ser prazerosa e tem que gerar constância. Você não acorda e pensa, sabe? Eu vou escovar o dente, eu vou pegar a pasta. É natural. Você acorda. Por que não é natural você pôr sua roupa e ir pra academia, você... ao invés de comer um pão com manteiga, com café, sabe, assim, sem nada de... Pode colocar lá o pãozinho com manteiga, mas acrescenta uma proteína, acrescenta uma fruta, acrescenta entendeu? Então, é tudo questão de hábito. Que bacana. Ô Bia, e conta para nós qual é a importância... Principalmente, né, para você e para outros atletas e pessoas que já estão nessa vibe aí de praticar academia, musculação. Qual que é a importância, né, do treinador, do coach e o protocolo, o treino e, de novo, a dieta? Qual a importância de tudo isso na sua vida e também na vida de uma pessoa comum que deveria fazer tudo isso? Uhum. O atleta, hoje em dia, como está muito em evidência... né? Então, as pessoas procuram, e as pessoas procuram muito essas pessoas famosas, e eu acredito muito assim, principalmente para as pessoas comuns, é muito generalizado, sabe? É muito copia e cola, ou é muito... você quer competir? Quero. Então, tá bom, você vai competir. E aí, a que custo, sabe? Então, eu acho assim... fundamental você ter uma pessoa que... Eu falo assim, a pessoa ser boa é o básico.
É o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. A pessoa te passar uma dieta boa, um treino bom, é o mínimo. Mas já é muito difícil você achar isso. Mas você tem que encontrar uma pessoa que tenha responsabilidade. Porque para você ter saúde. Porque hoje em dia todo mundo quer ser atleta e quer ser atleta para amanhã. E não é bem assim. E não é bem assim que as coisas funcionam. Ou senão, aí o que acontece? Sobe, às vezes nem chega a competir, ou às vezes sobe em um campeonato, 2 campeonatos, e pronto. E ferrou com a saúde, ferrou com o mental, ferrou com os hormônios. Então eu falo assim, acima de tudo tem que ser uma pessoa muito responsável, que não pule etapas. A gente vê muito isso, as pessoas pulando etapas, sabe? Graças a Deus, com o Carlos não é assim, sabe? A gente tá em boas mãos. Eu penso em... Hoje a minha categoria, como eu falei, é uma categoria muito feminina, muito sutil, muito delicada. Então, hoje eu me vejo competindo por muitos e muitos e muitos anos. Só que para isso eu preciso ter saúde e eu preciso também que seja leve. Então, por exemplo, eu competi agora, eu quero que, sabe, ter meus momentos, fazer algumas refeições livres, eu falei isso com o Anderson também. Eu falei assim, deixa de vez em quando eu comer, deixa eu fazer alguma coisa assim, porque eu quero eu vejo quase toda semana uma atleta de um super potencial falando, gente, eu não vou competir mais, ou esse é meu último ano de competição, ou esse é meu último campeonato, ou simplesmente eu não quero competir mais. Então eu não quero isso pra mim. Eu me vejo competindo por muitos e muitos e muitos anos, e ao mesmo tempo eu tenho esse medo de acordar e falar, não quero mais isso pra mim. Então, hoje a gente prioriza muito isso, a nossa saúde, física e mental. E, Bia, você falou em algo aí, eu já imaginei uma pergunta aqui. Você é jovem, bonita, recém-casada, né? Mesmo que mora junto, recém-casada. E o desejo de ser mãe, como que está isso dentro de você? E você, quando pensa nisso, você treme? Ou você fala, não, quando eu tiver que ser mãe, eu vou me dedicar por longos anos para o meu filho, para a minha filha. Como que é isso dentro de você? Eu tenho esse desejo, sim, de ser mãe. Eu não sou tão novinha assim, tá? Eu tô com 32 anos. Bastante gente me cobra isso. Tem uma cobrança, que inclusive eu não gosto, mas tem uma cobrança. Fica a dica aí pra quem me cobra. Fica a dica, gente. Mas é muita gente, assim, muita gente mesmo. E eu tenho esse desejo de ser mãe porque eu acho que uma vida sem filho fica uma vida muito vazia, sabe? Mas eu não penso em ter filho agora. Eu quero se dedicar à sua carreira. Eu quero me dedicar à minha carreira, eu tô me formando ainda. Eu quero ser uma atleta profissional. Então, eu penso em ter filho com 37, 38 anos. E talvez voltar a competir depois. Eu não posso falar porque... Você tem que sentir. Eu não vivi. Eu não sei lá o que é ficar acordada noites e noites e noites e noites e noites. E a prioridade, com certeza, depois vai ser o filho. Mas eu penso em... Eu me vejo competindo hoje com mais de 40 anos, sim. Tem muitas atletas maravilhosas competindo e competitiva, que é diferente uma coisa da outra. Então, mas eu penso em ter filhos com 37, 38 anos. E aí as pessoas falam assim, mas aí você não vai aproveitar. Eu falo, gente, eu tenho uma vida super saudável, Como não? Eu como frutas, eu não bebo uma lata de cerveja, eu não fico na balada, eu não perco noites. Como que eu não vou ter saúde pra... Lógico que isso não é garantia de nada, né? Mas eu acredito que eu vou ter ânimo e disposição ainda pra... Para tudo isso, para viver tudo isso. E a gente vai torcer para que isso aconteça, Bia. E um detalhe, né? A gente já falou do Anderson, a gente já falou que ele é chorão, a gente já falou que ele que cozinha em casa. E vamos lá de volta. Estar casada com um atleta,
Qual é o lado bom, qual é o lado ruim? Uhum. Muita gente fala assim, ai, que legal, atleta. O lado bom é que a gente consegue, de fato, entender. Entender 100% o outro. Porque é o que eu falo, o atleta, numa competição, ele é egoísta. A gente vive para o esporte, né? Então, tudo é nossa preparação. E assim, não tem essa de Dia dos Namorados. Era uma data, por exemplo, que eu gostava de comer. Não tem essa, não tem Dia dos Namorados. Pelo menos a gente, tá? Porque tem muito atleta que tem essa flexibilidade. A gente não tem. E Todo é uma dia escolha igual. nossa. Todo dia é igual. Uma escolha nossa. Eu não mando mensagem pro Carlos falando assim: Carlos, hoje é meu aniversário, me deixa eu comer bolo? Não. Ou senão, ó, estou livre hoje. Carlos, hoje eu tive um dia ruim, tô triste, preciso comer. Não existe isso. E é todo dia, Bia? O treino com o Carlos, as orientações, ou seja, você pega pesado todo dia? Sim, são fases e fases, assim. Tem os treinos. A gente, às vezes, faz o que a gente chama de deload, né? Que é um treino um pouquinho com uma intensidade, um volume um pouco mais baixo. Ele vai sentindo isso, né? Mas é aquilo, é o ano inteiro. É treino, cardio, só que vai mudando. Então, tem épocas que é muito cardio, tem épocas que é menos. Muito intenso. Então, assim, tem o lado de entender completamente, que às vezes uma outra pessoa não entende. Como que meu namorado não vai no casamento da minha melhor amiga? Como que meu namorado não pode comemorar o meu aniversário? Tem muita gente que não entende, né? Como que é sexta-feira e ele vai passar 3 horas na academia? As próprias viagens. Né, as próprias viagens, enfim, a gente tem tanta questão de ciúme, de exposição, porque a gente está se expondo, né, e as pessoas não entendem que o fisiculturismo não é nada, zero, não é nada sexual, zero. Quem entende o esporte, quem gosta do esporte, sabe que é zero sexual, é um esporte que ninguém tá vendo. A gente tá vendo um glúteo, a gente tá vendo uma inserção, a gente tá vendo... Não tá despertando o desejo. Não, a gente tá vendo um trabalho. Por isso que eu falo assim, todas as categorias a gente respeita muito e admira muito. Todas as categorias. Eu olho as mulheres lá fortes. Hoje a gente tem grandes campeãs no Olímpia dessas categorias bodybuilder mesmo. E eu admiro aquele físico, sabe? Então, tem esse lado de a gente entende um outro completamente, mas, ao mesmo tempo, tem as suas dificuldades. E o exemplo que eu gosto de falar é, imagina 2 pessoas com fome na mesma casa. Eu imagino. É isso. Você, quando tá com fome, você não fica chata pra caramba? Demais. É isso. E junta com hormônios, o Anderson principalmente, mas ele sempre foi uma pessoa que ele sempre soube se separar, né, não descontar em mim, então tem o lado dele também, porque tem gente também que fica super grosso, super, né, enfim, e também tem o lado de, hoje em dia a gente consegue, por exemplo, entender um pouco os dois, mas tem dia que a gente não troca uma palavra em preparação. Mas que a gente não tem nem energia para isso. Deixa passar. E assim, a gente não tem energia para ficar... Por exemplo, se eu estivesse... Por que você tá me chamando faz tempo? Eu falei, deixa passar meu campeonato. Porque eu não ia estar falando nessa velocidade. Eu ia estar aqui... Meio que anestesiada. Não ia estar conseguindo pensar, raciocinar... Porque a gente... É uma preparação... É muito e outra, desgastante. Fica chato mesmo. Não tem como não ficar. Fica chato. Então, assim, não é fácil também. Não é flores. Não é ver lá o casal overall, tudo bonitinho, não. Só que a gente troféu. Só que a gente se respeita muito. Falar em respeito, gente, eu tenho que perguntar. Bia, vamos começar pelo mais simples. Você é uma mulher bonita, você tem a silhueta muito bem definida.
como que é o carão do Anderson, independente de ser pelo Instagram, quando ele percebe que tem um cara assim, mesmo que não seja sexual, o cara assim fala, nossa, e nem sabe que você é a esposa, a namorada dele, fala assim, poxa, que gata linda, que gostosa. Como que é isso? Existe o ciúme? Ou ele nem ouve, ele nem percebe? Como que é isso? Ou realmente você fala, Vilma, nem passa isso, nem... Não tem. Graças a Deus, Ai, assim. que coisa boa. Tanto na questão de internet, assim, é muito raro. O pessoal tá raro, muito respeitoso, não é? Muito raro. Muito raro mesmo. E se tem alguma coisa eu já bloqueio, mas é muito raro. É, assim, eu acho que é muito questão do meu jeito também, como que eu me posiciono. Você se impõe de uma forma Porque muito tem respeitosa, né, Bia? Assim, eu recebo muito isso, assim, mensagens, assim, de gente que fala, Bia, zero, eu admiro você, assim, mulher, sabe, assim, meu marido eu e meu marido, a gente te acompanha, te segue, te acompanha, sabe, gostoso. assim, eu recebo é muito legal isso. E ao mesmo tempo também ninguém é nem louco, né? Porque vê o Anderson daquele tamanho. Gente, ele é grande, ele é grande. Até porque quando você digita alguma coisa estranha ali, o próprio Instagram te fala. Se você colocar a palavra matar, ele já falou, opa, né? Já cai fora. E quando coloca palavras também de baixo escalão, o próprio Instagram, ele já te dá um alerta, olha, não pode escrever isso. Muitas vezes ele nem deixa publicar, né? Uhum. Mas eu recebo mais, assim, comentários de outras mulheres falando, assim... Bobeirada do que homem. Do que homem, graças a Deus, assim. Tá, agora eu vou falar como mulher, tá? O Bia, e você como mulher, você é atleta, você entende o lado do Anderson, entende o seu, mas já houve alguma situação... com você, de mulherada, você estar nesse campeonato, apesar que lá é muito foco, mas quando vocês saem, vocês vão passear, vocês estão na cidade, você percebe algum olhar diferenciado? Na verdade, todo mundo olha, né? Todo mundo olha. E é engraçado que, assim... Olha porque chama atenção, não é normal. O Anderson, gente, pra quem não conhece, ele pesa mais de 100 quilos. Ele parece um He-Man, um Hulk, né? Então, assim, todo mundo olha, homem, mulher, porque chama atenção, porque a pessoa, ninguém tá acostumado a ver um cara daquele tamanho. Então, assim, E ele é alto pra caramba. Sim. Quanto que ele tem de altura, Bia? 1,84. Nossa, ele é gigante. 1,84. Então, e eu sei que aquele olhar não é um olhar... não, é mais um olhar até de espanto. Tipo assim, nossa, que cara grande. De espanto, de curiosidade. E eu sou... Tranquila. Eu sou zero ciúmes. Bem no comecinho... Eu tinha um pouquinho mais de ciúmes, assim. Mas ainda assim era pouco, mas eu tinha um pouquinho mais. Nunca teve um barraco? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque... E eu sou muito assim... eu confio nele. Que eu acho que tem que ter a confiança. Mas eu também sou muito... Tranquila. Ai, que gostoso. Eu falo assim... se tem alguma coisa errada, vai cair na nossa mão. Vai. Vai cair na nossa mão. Não é sustentável. Vem na mão. Então, eu não sou a pessoa que fica olhando no Instagram, olhando no WhatsApp, tem ciúmes. Investigando. Não. Que bacana. Não. Que gostoso. Olha, muitas vezes... Porque tem bastante tempo que a gente não se vê, né? Muitas vezes eu vejo o Anderson lá e eu falo assim, gente... Que gostoso de ver. Quem conheceu a carreira de vocês dois, né? Desde o início e vê agora, vê como está, é gratificante, Bia. E hoje, nessa entrevista aqui, conversando com você, eu vejo o quanto de melhor você é, o quanto você cresceu e o quanto você passa de seriedade, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo e a pessoa que você se tornou e que ainda tem muito para acontecer. Sim. Então a gente deseja muito que tudo isso retorne na tua vida de uma maneira muito positiva. Que quem não conhece a Bia tem que conhecer, porque ela está na categoria certa. Ela é essa leveza, essa sutileza, muito sincera, muito bacana. E se você vê ela
muito brava é porque ela com certeza vai estar com fome. Não é, Bia? E assim, viu, é interessante você falar isso também, porque até no começo da entrevista você começou com, eu conheci a Bia lá em 2015, né? E aquela Bia, uma menina novinha, mirradinha. E eu falo assim, de moletom, de moletomzinho, de shortinho, magrinha. E eu falo assim, se eu conseguir, qualquer um consegue uma também. de nós vamos conseguir. Entendeu? Qualquer uma consegue. Com certeza. E eu digo assim, né? O Anderson, eu falo que ele já estava preparado para ser o atleta que ele é. Sim. Ele, mesmo sendo um estagiário, ele já tinha aquela garra, Sim. aquele desejo ele já era muito bom. de tirar a gente do eixo mesmo, do comodismo. E eu mesmo com meus problemas lá de coluna, ele achava uma forma de dar um treinamento para mim que não ferisse ali a minha coluna, e sempre muito cuidadoso. E eu pensei, nossa, esse cara vai chegar. E eu não imaginava que o fisiculturismo fosse esse auge que é hoje, esse atleta que ele se tornou. Eu pensei, na época, ele vai se tornar um grande personal, um ícone da área que ele escolheu, na área de educação física, mas onde ele chegou, a gente tira o chapéu, a gente pede a Deus para que muita proteção recaia sobre a vida dele, a sua, e a gente fica muito feliz, né, de ver vocês dois juntos. Então, o desejo é isso, que você cresça na sua profissão de nutricionista e que tudo isso que você falou, você consiga aplicar, que esse amor, essa paixão pela tua profissão só cresça e que todos os campeonatos aí que venham e que vocês continuem vencendo, e como qualquer competidor, se eu não ganhar hoje, tá tudo bem, não é, Bia? a gente faz o trabalho para ganhar, a gente faz o trabalho para vencer, porque tem que ser assim. Sim. Quem pensa diferente, você está fazendo por quê, então? Exato. Né? Só que lá a gente tá lá para ser julgado. E muita coisa pode acontecer também numa finalização, com né? Enfim, mas eu falo que a gente não perde, né? A gente aprende. Então, quando eu não vencer, eu aprendi. Esse é o lema. Com certeza. Mas olha, sucesso para você. Obrigada. Eu só tenho que agradecer. Obrigada, adorei. Pelo aceite, e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, e que eu vou agendar uma visita para comer frango. E eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Então, super beijo. Obrigada. E um super abraço naquele monstrão. E para que todos saibam, né, que monstrão nesse ramo é um elogio. Então, ó, monstrão, a gente ama você, viu? Super beijo. E para você, foi maravilhoso conversar com você e colher essas informações tão necessárias para que todos nós, né, possamos saber um pouquinho mais dessa categoria que não nos pertence. Então, sucesso, Bia. Adorei. Muito obrigada. Obrigada. Eu também adorei. Também para você e para o podcast. Tudo muito lindo, adorei. Muito obrigada. E aqui a gente vai se despedindo do podcast com Vilma Birelli. Do outro lado, ali nos bastidores, na live, na gestão da live, em todo o vídeo, o nosso querido Derek Ovidio. E a Yasmin, maravilhosa, também está ali nos bastidores. Então, super beijo para todo mundo, boa noite. E a gente fica aqui com essa maravilhosa Bia Nabarro. Tchau, obrigada. É isso.